Olá! O Brasil volta de Paris com 3 ouros, 7 pratas e 10 bronzes. O nosso universo olímpico traz os últimos destaques das Olimpíadas. O clima olímpico continua com a nossa convidada especial, a professora Cristina Jobim, que acompanhou de perto os Jogos em Paris. Ela conta pra gente as emoções vividas na França. Você tem rascunhos na gaveta ou ideias brilhantes esperando para ganhar vida? Sim? Então é hora de participar do concurso literário Prado Vepo com conto e poesia. Semana histórica para a fé. A gente traz as informações sobre a coroação de Nossa Senhora Medianeira como Rainha do Povo Gaúcho e o lançamento da revista Gente à Frente. É agora no Universo Acadêmico. Foram dias de garra, foco e determinação. O Brasil volta das Olimpíadas de Paris com 20 medalhas. A gente se despede dos Jogos Olímpicos com orgulho e com a última edição do nosso Universo Olímpico. Foi a Olimpíada delas, das mulheres, que pela primeira vez conquistaram mais medalhas que os homens para o Brasil. Esta foi a edição em que a delegação brasileira foi composta por mais mulheres do que homens. As 3 medalhas de ouro foram das nossas atletas. A última veio com o vôlei feminino. Ana Patrícia e Duda fizeram história nas areias de Paris, venceram a dupla canadense por 2-1. As outras medalhas de ouro foram de Beatriz Souza no judô e Rebeca Andrade no solo. Rebeca, inclusive, se tornou a maior medalhista olímpica do Brasil com 6 medalhas. Os Jogos de Paris também foram especiais para Isaquias Queiroz, que conquistou o título de segundo maior medalhista olímpico da história do Brasil, com 5 medalhas, se igualando aos velejadores Robert Scheid e Torben Grael. Na canoagem, Isaquias, com uma arrancada espetacular nos últimos metros, ganhou a prata. No taekwondo, Edival Pontes, o Netinho, venceu o espanhol Javier Pérez Polo e garantiu o bronze. O Brasil encerrou a participação nos Jogos de Paris no sábado, com mais 2 medalhas. Na disputa com os Estados Unidos, a seleção de futebol feminino ficou com a prata. No vôlei de quadra feminino, as meninas venceram a Turquia por 3-1 e conquistaram o bronze. As medalhistas de ouro Ana Patrícia e Duda tiveram a honra de levar a bandeira do Brasil na cerimônia de encerramento, representando com orgulho todos os atletas brasileiros. E assim chegamos ao fim de mais uma jornada olímpica. Nesses Jogos de Paris 2024, nossas atletas nos encheram de orgulho e assim nos despedimos do nosso universo olímpico, com o coração cheio de emoção e a certeza de que o esporte brasileiro é e sempre será uma inspiração. Que venham as Olimpíadas de Los Angeles! Mas nesta edição do Universo Acadêmico, o clima olímpico ainda não terminou. É porque agora a gente recebe uma professora da UFN que esteve lá na França acompanhando os Jogos e vai dividir com a gente um pouco das emoções vividas lá em Paris. Seja bem-vinda, professora Cristina Jobim. Obrigada, muito obrigada. Professora, se pra gente de longe já foi muito emocionante acompanhar esses Jogos, imagina de pertinho, né? Como que foi essa experiência lá em Paris durante o maior evento esportivo do mundo? Foi um sonho porque sempre a gente vê as Olimpíadas na TV e fica pensando, se eu estivesse lá e se eu estivesse lá. Então, isso já acontecia também comigo. E eu tenho um sonho particular, há muitos anos, de conhecer Paris. Faz anos que eu sonho com isso, mas não foi possível até hoje. Então, dessa vez, quando surgiu essa oportunidade, parecia que realmente era um presente do céu. Assim, fiquei muito entusiasmada. E estar lá também é surreal, é uma experiência surreal. Foi muito, muito legal, muito emocionante. Quantos dias a professora ficou por lá e quais jogos a professora acompanhou? A gente ficou 3 dias e meio, chegamos num domingo, meio-dia, mais ou menos, de lá, e ficamos até a quinta de manhã, a gente já voou de volta. Assistimos o jogo do Brasil, nas imagens aí do Brasil e Polônia de vôlei masculino, lá na Arena Sul. O espaço é sensacional, assim, foi uma experiência muito boa. Que foi sofrido, né, professora? Foi. O Brasil perdeu no tie break, né?
Mas para mim particularmente é interessante esse jogo porque a minha família é polonesa, o meu Munarski, o meu nome é de origem polonesa, então eu conheço algumas palavras, a gente canta parabéns a você em polonês na minha família. Aí eu conversei lá com as compatriotas um pouquinho em inglês e elas comentaram, até umas meninas que estavam na nossa frente, eu falei que a gente canta parabéns e tal, e ela disse, hoje à noite nós vamos cantar parabéns para o número 19 da Polônia, que está de aniversário. E depois eu vim a saber que ele foi um dos destaques, que ele foi comentado, saiu em matéria e tal, que ele foi o melhor do time nesse jogo. Então, era o aniversário dele e as que estavam bem aqui à nossa esquerda eram as amigas pessoais dele, que iam jantar com ele à noite, que achei muito legal. E como era a emoção lá no ginásio, né? De ver ali os atletas de pertinho? Qual é o clima, o sentimento? Parece que tu está dentro da televisão. Porque, olhando o Bernardinho de perto, o Bernardinho parece tão grande, né? Ele é bem magrinho, assim, ele é bem minhonzinho, ainda mais perto desses gigantes que jogam. A potência desses caras parece uns ETs jogando, assim, eles fazem esses passes, essas cravadas de mão. Meu Deus, é uma loucura. A parte da imprensa que está aparecendo ali, eu fiz questão de fotografar até para mostrar aqui. Eles tinham essas cabines, era toda ali atrás de nós, ó, toda aquela parte, tipo aquela escada ali era de imprensa. Bem interessante, assim, bem legal. Tinha brasileiros atrás de nós, a torcida toda misturada, ninguém separado, assim. Só que, claro, quando tinha muitos brasileiros, no outro lado que nós estávamos, depois a gente trocou, uns poloneses sentaram atrás de nós e saíram, foram para outro lugar, né? Porque era muito brasileiro junto. Para poder vibrar mais à vontade, né? Isso. Eles têm um treinamento de torcida. Cada vez que a bola cai, aparece no telão 2 animadores, soltam uma música e eles ficam motivando a torcida. Inclusive, no início do jogo, eles ficam ensinando a gente a torcer. Então, quando dá o ace, que é quando a bola do saque cai direto, eles ficam... daí vocês fazem ace, ace. Daí, quando dá o block, super block, uma coisa assim, eles ensinam, faz com as mãos assim, não sei o quê, e canta e dança. E aquela outra cena que apareceu é que quando eles pediam tempo, que tinha um intervalo maior, apareciam umas pessoas dançando ali, né? Assim, aquele pessoal dançando era no intervalo entre os sets. Então, tudo era uma coisa muito rica, assim, muito bem feita, sabe? Organizada, planejada. Nossa, era assim... Para a torcida não perder a empolgação ali nesse intervalo, né? Uma estrutura muito legal, assim, tinha banheiros, bastante, tinha uns standzinhos da Coca-Cola lá com... Não sei se eu posso fazer merchan aqui. Curiosidades, fica à vontade. Tinha refris, tinha comidas e tal, em toda a volta, apesar de serem muitas pessoas, tinha uma estrutura muito grande, esperando muita gente em todos os lugares, isso em toda Paris, dando informações, né? Não era algo muito volumoso, assim, aquela coisa, filas gigantes, que tu não conseguia andar. Todo deslocamento fácil, todas as filas rápidas, apesar de muitas pessoas estarem lá. Então, também dizem que os parisienses aproveitaram as férias e saíram, né? E aí os turistas vieram. Mas eu achei muito tranquilo, assim, nada do que eu esperava, que fosse estar muito lotado, que não desse para andar e tal, nada disso. Foi muito legal. E muitos brasileiros, professora, muitos gaúchos? Tinha. Pelas ruas, sim, a gente caminhava, dificilmente tu passava por algum lugar que não encontrasse algum brasileiro, ou falando, ou com a bandeira, ou tirando foto. Em algum lugar tinha algum brasileiro perdido, assim. E conseguiu ver algum outro atleta de pertinho? Nós vimos a seleção de waterpolo feminina da Hungria, foram até as quartas de final, depois eu segui elas, muito queridas, assim, nós fomos no Arco do Triunfo, e quando nós descemos ali, estávamos vendo o que a gente ia fazer, elas chegaram lá. Aí eu chamei para tirar foto, perguntei, né, o que elas faziam e tal, e aí todo mundo em volta começou já a tirar foto, assim, achando que eu era alguma coisa delas, sei lá. Mas tiramos fotos juntas e as gurias muito queridas. O Zeca Camargo estava no nosso hotel por um período, não sei se ele estava hospedado lá ou não. Tiramos uma foto com ele também. Mas depois eu achei que eu fosse ver mais celebridades, mas não vi muito. E a professora conversou com um jornalista, um repórter fotográfico de Belo Horizonte, isso, né, professora? Isso. Sobre a experiência dele. Isso. Na saída do jogo de vôlei, meu marido foi de camisa do Grêmio, né? E aí ele encontrou um brasileiro que estava de camisa do Palmeiras. E estavam batendo papo lá, e esse jornalista se aproximou
se apresentou, que era do Brasil também, e para fazer uma entrevista sobre essa mistura de times e o amor ao time e tal. E aí eu aproveitei e peguei uma matériazinha com ele. Bom, a gente separou então um trecho, vamos ouvir. É um trabalho muito intenso e em uma semana eu já devo ter emagrecido pelo menos uns 2 a 3 quilos, porque a gente anda muito, né? É uma Olimpíada cujos jornalistas não estão andando de carro. Aqui eles deram um passe de metrô pra gente que ajuda bastante, porém a gente vai para Paris assim, norte, sul, leste, oeste, mais de uma vez no dia, e é um trabalho muito extenso, porém como é uma coisa muito histórica, eu acho que a gente vai contabilizando o cansaço e essa pressão depois, porque é o maior evento do mundo e estar nesse staff é um privilégio. Nós temos muitas obrigações aqui, tem que ter muita disciplina nos horários, nas entradas, com o pessoal do Comitê Olímpico, porque senão a gente simplesmente é banido e não volta mais, né? Nós temos aqui um fotobriefing nos lugares que a gente vai fotografar todos os dias, que eles nos dizem como está hoje, como foi ontem, como será amanhã e os cuidados que nós devemos ter aí para não atrapalhar os outros colegas de televisão, de rádio e de outras emissoras aí, das agências internacionais. Muito obrigado aí. Valeu! Olha o equipamento do cara, olha só. A gente tem que andar de pé. Outra coisa, a gente não pode... Aqui a gente tem uns armários, a gente não pode entrar com bolsa, com nada, tem que vir assim, com o equipamento pronto para usar. Valeu, obrigada. Que legal, segurança, né? O planejamento que eles precisam ter. É surreal, como a senhora falava no início, né? Uma experiência única. E algumas coisas que ele falou, se caminha muito lá. Porque eles lacraram, né? Eles fecharam para carros todas as partes importantes da cidade, onde tinha os jogos, enfim, lá ao redor da Torre Eiffel, ninguém chegava de carro. A própria Notre Dame, que nós fomos, também era bastante fechada, assim, o acesso estava difícil. Passava só carro de polícia ou quem tinha uma credencial. E aí todos os movimentos eram a pé. Então, por mais que o metrô fosse bem colocado, essas distâncias são gigantes, assim. Então, para tu ir da torre até o Parque dos Campeões, tinha que fazer uma volta e ir lá na outra ponte. Então, tu andava quase 1 quilômetro, assim, só para chegar de um lugar a outro, né? E estava calor, Sim. muito calor. O mais fascinante de toda essa história é ver esse povo de tudo que é lugar, falando tudo que é língua, passando ao lado nosso, assim, era mexicano, eram pessoas, nós encontramos nós fomos na Sacré-Cœur no primeiro dia, que é a igreja do Sagrado Coração, lá num bairro famoso, lá Montmartre, que tem a parte mais boêmia, o Moulin Rouge também é para lá. E encontramos uma família da Uganda, se não me engano, que eram fãs do Ronaldinho Gaúcho. Ela estava com uma mochilinha do Ronaldinho Gaúcho. Olha só. Aí a gente conversou um pouquinho e tal. Então, esse clima estava muito favorável lá. A gente encontrava pessoas, via sinais de que tinha alguma coisa brasileira, já puxava assunto e já tirava foto um do outro. É muito legal, muito divertido. O esporte unindo aí diferentes culturas, né, professora? E a cidade é espetacular. Quem puder ir a Paris, claro, né, a gente já viu agora como é, mas é um cenário lindíssimo. Eu estive durante um dia em Paris, fiz um bate e volta e foi uma experiência única mesmo. Se a gente tivesse aqueles contadores de passos, eu não sei quantos quilômetros nós andamos, porque nesses 3 dias, aí claro, isso é uma outra dica que nos deram e que a gente deixa também para quem for, que precisa, para ir a Paris, o ideal é que tu pesquise tudo antes, já faça o teu cronograma, de preferência compra os ingressos antes, foi o que nós fizemos. Nós compramos ingresso para a torre, para no 2º andar da Torre Eiffel, compramos ingresso para o Museu do Louvre, compramos ingresso para subir em cima lá do Arco do Triunfo, claro, uma coisa a cada dia para não apertar muito, mas compramos e já ficou aquele horário, com horário marcado, inclusive, eles têm, não é só o ingresso, eles dizem, tu vai tal horário, tu sobe lá, eles conferem e tal. E isso ajudou bastante, porque a gente já,
ao redor daqueles ingressos que a gente comprou, a gente já fez o nosso passeio, né? Eu fiz esses 3 pontos em um único dia, mas eu não cheguei a subir na Nossa. torre, foi muito corrido. Mas valeu a pena igual. Professora, muito obrigada Eu que agradeço. por compartilhar com a gente essas experiências lá e até uma próxima oportunidade. Até, se Deus quiser, eu posso ir a outra Olimpíada, quem sabe, né? Olha só. Aí volta aqui para nos contar de novo. Ou quem sabe a gente vai junto também. Vamos. Obrigada, professora. Obrigada. E há pouco a gente ouviu então o relato de um fotógrafo que atuou na cobertura dos Jogos Olímpicos de Paris. E é justamente sobre fotografia de imprensa esportiva o assunto do Tá na Mídia de hoje. Olá, tudo bem? Em todas as coberturas jornalísticas das Olimpíadas modernas, onde a fotografia de imprensa se fez presente, nunca se teve a oportunidade de presenciar tantas imagens e fragmentos fotográficos memoráveis, inusitados, únicos e, simbolicamente, tão representativos. Estes momentos, registrados pelas objetivas fotográficas dos e das fotojornalistas presentes em Paris, chamamos de momento decisivo. E nesta edição, estas ocasiões foram consideradas as mais incríveis de todos os tempos. O termo momento decisivo foi cunhado na própria história da fotografia pelo mestre das lentes fotográficas Henri Cartier-Bresson. O fotógrafo francês, falecido em 2004, aos 94 anos de idade, foi fundador da primeira agência de notícias fotográficas do mundo, a Magnum, e dedicou a maior parte de sua vida à fotografia jornalística e à cultura da fotografia de momentos únicos, onde os acontecimentos que registrou se caracterizavam por não se repetirem novamente. Flagras fotográficos icônicos, surpreendentes, de grande valor informativo e, por vezes, também artísticos. Por muito tempo na atividade fotojornalística, o momento único foi perseguido pelos profissionais de imprensa, que era bastante propiciado pelo formato analógico fotográfico, dadas as características desse modo de captura de imagens. No entanto, com a passagem para o sistema fotográfico digital no início dos anos 2000, o flagrante do momento decisivo perdeu um pouco do seu status e da relevância jornalística. Isso se deu justamente também por conta do modo de produção e dos resultados impostos pelo mecanismo fotográfico digital, onde inúmeras fotografias são feitas instantaneamente, perdendo o valor do ineditismo e da surpresa do momento capturado. No entanto, nas Olimpíadas de Paris de 2024, a cobertura fotográfica jornalística esportiva parece literalmente ter reacendido a chama do espírito e do valor do momento decisivo e da foto única. As melhores fotografias registradas dos jogos e das atividades dos atletas durante as disputas tiveram exatamente a identidade do flagra e de situações que não se repetirão em outro momento, marcando com imagens incríveis aquilo que identifica a condição de momento único e da atividade fotojornalística, ou seja, a atenção, a observação, a seleção e a rapidez em fotografar. Às vésperas da comemoração pelo Dia Mundial da Fotografia, com toda certeza este é um grande presente ao jornalismo e, principalmente, ao mestre da fotografia moderna, Cartier-Bresson, ainda mais na edição das Olimpíadas em seu país natal, a França. Até a próxima! Você que gosta de escrever, tem alguns rascunhos guardados na gaveta, no computador, ou está cheio de ideias, mas ainda não colocou elas no papel, a hora é agora. O concurso literário Prado Vepo recebe inscrições nas modalidades conto e poesia até 3 de setembro. A escrita criativa é o tema desta edição. Para você que gosta de escrever, agora é a hora de transformar os rascunhos em conto e poesia. É que o concurso de escrita criativa Prado Vepo começa mais uma edição. São momentos que podem trazer à tona talentos que utilizam a linguagem de maneira criativa e nada melhor do que um concurso literário para promover a memória de um dos escritores que esteve aqui em Santa Maria, fez história e publicou. O concurso leva o nome do poeta, médico e professor Luiz Guilherme do Prado Vepo. Em versos curtos, a obra do escritor fala sobre as circunstâncias da vida, a morte e os dramas humanos.
As modalidades de texto aceitas no concurso são apenas conto e poesia, e vale ficar atento para os critérios de avaliação. Os critérios são baseados no arranjo da linguagem, de maneira criativa, no uso das figuras de linguagem, no uso da língua enquanto um arranjo literário. Nós dizemos que é a literariedade do texto. A premiação para quem chegar ao primeiro lugar de cada categoria será um Kindle. A menção honrosa, em homenagem à professora Marta Elia Genro Appel, será destinada aos segundos e terceiros lugares. A escolha da professora Marta Elia é em função de que ela foi professora do curso de letras, ela era uma professora muito engajada, né? Ela abraçava a literatura dentro do curso, inclusive ela foi minha professora. E também teremos uma premiação geral do concurso, que será produzida aqui na editora da Universidade Franciscana, um livro digital com o texto de todos os vencedores. Para se inscrever, aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aqui na tela. As inscrições vão até o dia 3 de setembro e tem o custo de R$ 30. A gente convida todas as pessoas que gostariam de participar deste concurso. Inclusive, na edição passada, nós tivemos uma demanda muito grande de alunos do ensino fundamental e médio, para eles participarem também, porque também é uma grande oportunidade dos próprios professores trabalhar em sala de aula escrita criativa. Nós temos inscrições nesse percurso de autores de todos os estados do Brasil. E é no dia 25 de outubro que os vencedores do concurso serão revelados. Já a premiação será no dia 5 de novembro. Inscreva-se e não perca essa oportunidade. É necessário nós termos premiações, lugares para publicação, no qual as pessoas possam escrever as suas experiências, possam escrever com a sua criatividade, com a alma, com o coração, escrevendo sobre a cultura que o cerca. Na próxima quinta-feira, 15 de agosto, ocorre em Santa Maria a coroação de Nossa Senhora Medianeira como Rainha do Povo Gaúcho. A cerimônia será na Basílica da Medianeira a partir das 7 horas da noite. Nossa Senhora Medianeira foi proclamada Rainha do Povo Gaúcho pela Igreja Católica em 31 de maio. O reconhecimento foi por meio de um decreto enviado ao Regional Sul 3 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, e a Arquidiocese de Santa Maria. A missa será presidida pelo arcebispo metropolitano de Santa Maria, Dom Leomar Antônio Brustolin. Na celebração será lançada a revista Gente à Frente, Igreja Católica em Missão no Rio Grande do Sul. A revista compartilha o acolhimento e a ajuda da Igreja Católica por meio das arquidioceses e dioceses, comunidades paroquiais e instituições de ensino junto aos atingidos pela catástrofe climática que afetou o estado em maio deste ano. A produção da revista é do Regional Sul 3 da CNBB, sob coordenação da Universidade Franciscana e com participação das demais universidades católicas do Rio Grande do Sul. Diante desse grande evento, nós voltamos com a próxima edição do Universo Acadêmico na sexta-feira e não na quinta, como de costume. Você vai ver como foi a cerimônia de coroação e conferir uma reportagem especial sobre a história de Nossa Senhora Medianeira. Também vamos mostrar como foi o processo de produção da revista Gente à Frente. Por hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima semana. Um beijo grande. Tchau!